Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, 12 de setembro. O Senado Agora está no ar. Foi lançado na manhã de hoje mais um número da revista Em Discussão, publicada pelo Senado. A edição traz informações e análises apresentadas durante o seminário Caminhos para a Inovação, realizado pela Comissão de Ciência e Tecnologia em julho. Em 70 páginas, a revista trata de temas como a integração entre universidades e empresas, o ensino da ciência e os projetos do Senado para facilitar a pesquisa. A conclusão é de que o Brasil precisa incentivar a inovação e construir pontes entre a ciência e a indústria. Se nós quisermos entregar para as futuras gerações um país que seja competitivo e que não dependa mais de commodities da agricultura e de commodities da mineração, e principalmente os da mineração que não são renováveis, e sermos assim mesmo competitivos o suficiente para crescermos numa economia extremamente disputada, será exatamente através da inovação, da ciência e da tecnologia. Esta é a 12ª edição da revista, que resgata temas discutidos em audiências públicas no Senado. É uma contribuição que a Secretaria de Comunicação Social dá à divulgação do que realmente se faz de importante no Senado. As grandes discussões, os debates, principalmente nas audiências públicas, quando nós temos aqui a presença de intelectuais, de cientistas, de gente de todos os estamentos, segmentos, pessoas que realmente podem dar uma contribuição com o seu conhecimento para a votação, para a decisão de projetos do maior interesse para o país. Isso certamente, Mesquita, terá uma importância muito grande no debate nacional, na construção do que a própria revista chama a ponte entre a ciência e a indústria, ou seja, a capacidade de conhecimento se traduzir em maior produtividade, em maior competitividade e, certamente, em maior inserção nacional e internacional através do conhecimento da nossa economia brasileira. A Comissão de Ciência e Tecnologia também aprovou um requerimento de audiência pública para discutir a participação do Senado na Conferência das Nações Unidas sobre Telecomunicações Internacionais. O evento está marcado para dezembro em Dubai. A audiência pública na CCT deve contar com representantes do Itamaraty, da Anatel e do Sindicato das Operadoras de Telefonia. O Senado, eu creio que tem muito a contribuir com a conferência. Nós temos aqui ex-ministros, ex-governadores, ex-prefeitos e senadores que pensam e refletem sobre a questão da tecnologia de informação e de comunicação no mundo e que vão estar atualizando seus conhecimentos e levando conhecimentos para contribuir com esta conferência. As perspectivas da economia brasileira, a redução da carga tributária para produtos reciclados e a importância dos grandes reservatórios de água em tempos de mudanças climáticas, assuntos que estiveram em pauta no Senado nesta quarta-feira. A Subcomissão da Água realizou audiência pública para discutir a importância dos grandes reservatórios diante das mudanças climáticas. Vicente Andreu, diretor-presidente da Agência Nacional das Águas, disse que o Brasil precisa aumentar a capacidade de reservação de água, hoje capaz de fazer frente a 150 dias de estiagem. Vicente Andreu disse também que é preciso mudanças na legislação do setor elétrico, já que a grande maioria dos reservatórios foi criada para a geração de energia. Ele disse que a legislação dificulta a solução dos conflitos porque estabelece limites mínimos para a geração de energia elétrica. Produtos feitos com material reciclado ou reaproveitado poderão ter a carga tributária reduzida. É o que prevê uma proposta de emenda constitucional aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça. A PEC, que será analisada ainda em plenário, manteve para o setor apenas o imposto de importação. Os senadores da CCJ também começaram hoje a analisar a indicação do ministro Teóris Zavascki para o Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado pela presidente Dilma para ocupar a vaga do ministro César Peluso, que se aposentou. A Comissão de Assuntos Econômicos ouviu nesta manhã o relatório do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. A cada 3 meses, ele vem ao Senado apresentar os indicadores e tendências da economia brasileira. Tombini afirmou que já há sinais de uma aceleração no crescimento neste segundo semestre. Por outro lado, ele admitiu que a inflação deve ser maior do que o previsto.
Mas, segundo o presidente do Banco Central, essa é uma tendência de curto prazo, provocada pelo aumento no preço de alguns alimentos em decorrência de questões climáticas. Essas e outras informações você vê logo mais à noite no Jornal do Senado. Cuidadores de pessoas idosas, a responsabilidade sobre a educação básica e os problemas da aviação civil. Temas discutidos hoje em outras comissões do Senado. A subcomissão temporária que analisa a aviação civil no país realizou mais uma audiência pública. Os participantes debateram desta vez as ações ministeriais voltadas para o setor. A aviação civil brasileira não é de responsabilidade apenas da Secretaria de Aviação Civil, da Agência Nacional de Aviação Civil, mas sim de responsabilidade do Ministério da Fazenda, de suas secretarias, do Ministério do Planejamento, do Ministério do Turismo, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, enfim. São vários players que precisam explicar para a população brasileira o que está sendo feito para o desenvolvimento da aviação. A Comissão de Educação realiza o terceiro debate sobre a federalização da educação básica no Brasil. O ciclo de palestras discute com o governo e sociedade civil se a União deve ou não assumir toda a responsabilidade pelo ensino de crianças e adolescentes até 17 anos de idade. No Brasil, como a federação, a educação básica está a cargo de estados e municípios. Mas o governo federal tem um papel muito importante no sentido de apoiar estados e municípios na provisão desse serviço, né? Eu acho que hoje em dia no Brasil a avaliação do sistema educacional é feita pelo governo federal, o que eu acho que é correto, mas o governo federal pode apoiar mais estados e municípios através da transferência de recursos e apoio técnico, assistência técnica e logística. Federalização ela pode ter um problema de você centralizar num órgão único uma gestão que é extremamente complexa e aí a população fica cada vez mais sem espaços de participação ou de interlocução, né? Eu acho que a gente já vem de uma tradição de federalização, de colocar tudo nas mãos da União. Agora a gente tem que fazer um movimento contrário. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou em primeiro turno a proposta que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa idosa. Como o projeto original foi modificado, ele deve ser votado mais uma vez pela comissão. Você vai regulamentar uma profissão que de fato já existe. As pessoas já estão trabalhando, né? São milhares e milhares de pessoas que fazem esse trabalho. E hoje nós estamos regulamentando, cuidando exatamente de que você tenha qualificações importantes para essas pessoas, mas também com uma preocupação de que o mais importante é a vocação. E a Comissão de Assuntos Sociais também aprovou um projeto que pode melhorar a autoestima e as condições psicológicas de várias mulheres que sofrem com câncer de mama no Brasil. A proposta determina a reconstrução imediata do seio retirado por meio de cirurgia plástica reparadora. Nós temos atualmente 20 mil mulheres nas filas de espera para fazer a cirurgia reparadora e menos de 10% dessas mulheres foram atendidas. O projeto prevê cumprimento do que está escrito com muita clareza na Constituição Federal, de que é assegurar o atendimento integral à saúde da mulher. Então, o que nós queremos é que, no momento em que a cirurgia seja feita para a retirada da mama, que seja feita também, no mesmo momento, havendo possibilidade clínica, a cirurgia reparadora. Durante coletiva à imprensa nessa manhã, o líder do governo no Senado anunciou os itens que têm acordo para a votação na sessão plenária, que começa em instantes. O primeiro item já era conhecido. O projeto que propõe a criação de um novo benefício social e que integra o programa Brasil Carinhoso, lançado em maio pela presidente Dilma Rousseff. A ideia é garantir renda mínima às famílias com crianças de 0 a 6 anos que vivam em condições de extrema pobreza, cuja renda não ultrapassa os R$ 70 per capita. Também na pauta a proposta de emenda à Constituição, que institui o Sistema Nacional de Cultura. O objetivo é estabelecer instrumentos de transparência e controle social para o setor, como conselhos e fundos de cultura. Os senadores podem votar ainda o projeto de lei que autoriza a instalação de lojas francas nas 28 cidades brasileiras que fazem fronteira com outro país, de Roraima ao Rio Grande do Sul. O líder falou ainda, sem otimismo, sobre a votação da medida provisória do Código Florestal, que perde a validade em 8 de outubro. Como não há entendimento
nós teremos que ir para a votação na disputa do voto. Muito provavelmente, na disputa do voto, nós perderemos. Se perdermos, nossa presidenta exercerá o direito democrático constitucional do veto. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir ao vivo a sessão plenária. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.